Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos a respeito do módulo 38. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo, pois este se trata do último capítulo dessa apostila, tá certo? Olha só, neste capítulo nós trabalharemos a respeito dos gêneros de textos, mais especificamente essas marcas linguísticas que existem nesses textos, mostrando que marcas são essas, como é que nós a reconhecemos diante dos variados gêneros existentes. Nós temos aqui o texto 1 e também temos o texto 2. No texto 1 nós temos o Jornal do Estado de São Paulo e no texto 2 nós temos bolo, pudim de chocolate. Quem não gosta, né? Observe que as duas situações envolvem marcas linguísticas. No texto 1 nós temos: instituições de ensino superior mal avaliadas terão 50 mil vagas cortadas. Ele fez a utilização de uma marca linguística diferente do texto 2, que se trata do bolo do pudim de chocolate, tá? Que ele mostra os ingredientes, mostra a forma de preparo, e o que você observa é que essas marcas se diferenciam justamente pelo tipo de texto que nós temos. Em um, ele vai informar, e no outro é um texto que ele vai instruir, ou seja, ele vai mostrar como é que você deve fazer, medidas, tá? Tudo isso dentro do texto. Então, são textos diferentes, possuindo cada um suas marcas, suas identidades e, claro, suas funcionalidades, tá? E aí nós temos mais à frente dizendo o seguinte, olha só. Antes de iniciarmos nossa aula, é importante saber que, quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós o organizamos de acordo com a finalidade que ele terá, conforme nós vimos os dois textos anteriormente. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1 tinha em mente uma finalidade comunicativa diferente de quem produziu o texto 2, isso sem dúvidas, tá? Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos. O texto 1 foi extraído de um jornal, ao passo que o texto 2 foi veiculado originalmente num livro de receitas, tá? Conforme nós já estabelecemos. E aí nós temos o seguinte: nós temos uma finalidade comunicativa, a depender do texto, nós temos as situações e o contexto de produção, e nós temos aqui as diferentes formas que nós compreendemos esse texto. Quando se fala de finalidade comunicativa, é aquilo que você quer comunicar, é o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página da notícia. As situações e o contexto de produção se referem a quem produz o quê e em que época, para quem lê. Em que veículo vai circular? É jornal? É revista? É livro? Ou algum outro meio que seja possível? Em que momento vai ser lido? Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido, tá? E claro, não podemos esquecer do público-alvo. Justamente essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos que vimos sejam diferentes, tá? E aí nós continuamos. Nós continuamos falando a respeito da organização desses gêneros. Dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina nossos modos de usar a linguagem verbal, que é aquela linguagem que já foi esclarecida em aulas anteriores, linguagem falada ou escrita, tá? Os textos têm características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. Assim, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera-se que seja engraçada e que se possa rir dela. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela fomos procurar. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar, isto é, o tipo de texto, tá? E aí vai variar de pessoa para pessoa essas informações, essas comunicações, esse formato realmente que é construído a respeito dessa leitura.
Reconhecemos muito bem as características dos gêneros de textos aprendidas na nossa convivência social ou na escola. Sabemos também como cada um funciona socialmente. E isso nos faz viver bem no nosso entorno social. Assim, olha só, não entramos num consultório médico e esperamos que o médico passe uma receita de bolo, tá? Isso, claro, ele vai ter a funcionalidade dele. No consultório médico você vai para tratar de algo que você esteja passando, enfim, dependendo aí do médico. Se é uma dor de estômago, se é uma dor de dente, tá? Você procura esses especialistas. Livro de receitas de bolo. Da mesma forma como não procuramos no livro de receitas de bolo uma receita médica. São contextos diferentes. Então você precisa fazer essa associação demonstrando essas diferentes hipóteses e questionamentos que se fazem a respeito de todo esse formato. Texto 3. Alô, quem está falando? Aqui é Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpa então. Texto 4. Cacunda. Substantivo feminino. Brás, costas, corcunda. Mini Aurélio, século 21, escolar, 2001, página 117. Texto 5. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, o que nós percebemos nesses textos que foram trazidos? Nesse texto, qual é a função? Qual é a função do texto 4? E qual é a função do texto 5? Cada um deles tem funcionalidades diferentes, tá? E olha só o que aparece para nós. Nas 3 perguntas realizadas anteriormente, vocês perceberam que a palavra gênero esteve presente? Pois bem, isso aconteceu, porque sempre que usamos a língua é por meio de um gênero, quer seja falando ou escrevendo, tá? E aí olha só o que ele traz pra gente. Todas as realizações linguísticas se fazem com o uso dos gêneros. Tivemos exemplos da conversa telefônica, que foi o texto 4, olha só, vamos só retornar lá para que vocês verifiquem, texto 3, nós tivemos aí uma conversa telefônica, retornaremos lá para o slide. Nós tivemos o poema, tá? Conforme nós vamos visualizar aqui, que é o texto 5, e nós tivemos, olha só, um verbete de dicionário, lá no texto 4, conforme ele explicita aí pra gente, cacunda, ok? Então, nós percebemos que há diferentes gêneros, ó. Convite, regra de jogo, seminário, tirinha, poema, legenda, carta, aula, aviso, telefonema, uma receita culinária, uma notícia, uma bula, um e-mail, enfim, nós temos vários gêneros textuais e cada um deles tem presente em sua estrutura marcas linguísticas, tá? Essas marcas linguísticas serão determinadas mediante a funcionalidade, certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.